que hoje a informação chega ao público, a qualidade da informação, quem é que determina as agendas mediáticas. Todas estas questões são muito importantes para os momentos que nós estamos a enfrentar. Este tema é um dos temas mais importantes no âmbito dos estudos da comunicação. Em grande medida, este tema mostra-nos porque é que as notícias são o que são e qual a importância que essas notícias têm depois na nossa tomada de decisão, na construção que fazemos, quer do mundo, quer das ideias, quer das pessoas, da vida pública, de maneira que o agenda setting é o modo como os média nos fazem pensar de determinada maneira. Os média, por uma série de fatores, eu acho que se enfraqueceram. Se é verdade que estão cada vez mais presentes na nossa vida por via do digital, sobretudo, os média tradicionais enfraqueceram-se bastante e, portanto, têm hoje um poder de agendamento muito mais limitado, na minha opinião. Ou seja, aquilo que há 50 anos, se um grande jornal dissesse aconteceu isto, isto significa isto. Aconteceu esta história, isto significa isto. Provavelmente a discussão, isso marcaria em absoluto essa discussão. Hoje em dia eu acho que isso não é assim. Los medios tienen, a mi entender, excesiva capacidad para decir sobre qué hay que pensar, es decir, orientan la atención pública, cuáles son los temas, etcétera, etcétera, pero difícilmente, esto está variando, difícilmente me van a decir cómo pensar. La situación actual es distinta, con la aparición de fake news, redes sociales, aparece la mentira. Y esto es un fenómeno histórico de grandes dimensiones, ¿no? Eu creio, aliás, que a evolução dos média nos permite dizer que cada vez menos os jornalistas determinam a agenda mediática, não é? Todos os dados a nível internacional indicam, não é, de que há cada vez uma muito maior interferência, portanto, de agentes externos, não é? Estamos a falar aqui, sobretudo, de organizações, de empresas, de partidos, não é? Que têm um relacionamento profissional e estratégico, desse ponto de vista, precisamente no sentido de controlar a agenda. De controlar a agenda não apenas no que diz respeito aos temas, aos assuntos, não é? De colocar, portanto, aqueles assuntos que consideram para eles são prioritários, não é? Mas mais do que isso, não é? Também o próprio tratamento dos assuntos, não é? Nós hoje somos literalmente bombardeados desde manhã com temas que são repetidos em várias plataformas. A sensação que o espectador tem é a sensação de alguma saturação. Uma das coisas que me impressiona quando vou à Assembleia da República é quando sai alguém que está na agenda no momento, a forma como os jornalistas o seguem para todos obterem, é que vão todos obter o mesmo ângulo e o mesmo direto para emitirem à mesma hora. Portanto, quer dizer, de certa forma eu reconheço que há um funcionamento em bolha. Este estudo consistiu na cobertura da crise económica e financeira, o processo da construção da agenda mediática no contexto das avaliações da Troika na imprensa económica, no período de 2011 a 2014, e daí surgiram várias conclusões. Os jornais económicos tendem a seguir os enquadramentos que derivam das fontes político-institucionais, isto é, o discurso jornalístico está muito centrado nas fontes do poder. Os jornais revelaram ao longo do período a tendência para os mesmos enquadramentos, porque durante vários meses as discussões políticas estiveram centradas nos mesmos assuntos, abordados de forma sistemática e repetitiva. If you go back in history 20, 30 years ago, there were two ways of framing refugees and immigrants, and one was as a victim, another one was as a threat. But in my country, recently, refugees and immigrants are mostly depicted as an economic threat. In today's world, all societies are becoming multicultural, multi-ethnic and multi-religious. And this diversity must be seen as a richness, not as a threat. But to make diversity a success, we need to invest in social cohesion, so that all people feel that their identities are respected and that they have a stake in the community as a whole. The research tells us that these voices are not heard. But in my research, they are actually heard, but only when they reaffirm
the negative framing. So if you can make a refugee say, I'm really a criminal, or I would like to come and take some of the Danish taxpayers' money, then they are allowed to speak. O valor notícia é um valor ainda predominante e a afirmação desse valor é uma necessidade cada vez maior. Eu acho que quem pugna por um posicionamento de independência tem que afirmar sempre esse valor. Agora, é evidente que hoje em dia nós sabemos, e seria um bocado hipócrita não reconhecer isso, que há determinado tipo de fenómenos que muitas vezes nem sempre alinham por essa lógica. Nós vemos que determinado tipo de publicações varrem em absoluto determinado tipo de temas incómodos do ponto de vista político das suas primeiras páginas. E isso não é muito saudável, isso é o reflexo não de uma mera atitude editorial, jornalística, é um reflexo da mistura disso com outro tipo de interesses, acho eu. O cidadão comum, que normalmente já está aborrecido por um conjunto de coisas que têm a ver com a carga fiscal, com a qualidade dos serviços públicos, etc, quando tem aquela sensação de opacidade, quando tem aquela sensação de que estão todos a dizer a mesma coisa, a tendência natural é, muitas vezes, para ir para novas tribos. Aí as redes sociais, muitas vezes, servem de uma espécie de expressão da indignação coletiva. Isto leva aqui a que, ao lado de muitas coisas positivas, apareçam também movimentos que são tudo menos democráticos. Porquê? Porque se recusam a falar com o outro. A rede, pelas suas características, porque é um espaço gigantesco, universal, é uma espécie de duplicação da vida, tudo migra para lá, o bom e o mau. Portanto, não é como uma redação de um jornal, ou uma redação de uma televisão ou de uma rádio. Não é, porque aí as portas são abertas ou são fechadas. Para acedermos ao espaço público, éramos convidados para escrever um artigo num jornal, para dar uma entrevista ou participar num debate televisivo, e, portanto, havia um controle de acesso ao espaço público. O aparecimento da rede veio romper com este monopólio e abrir, portanto, um espaço de emergência da cidadania que está fora das fronteiras do modelo anterior. E, nesse aspecto, vem enriquecer, pode enriquecer, de facto, a democracia, porque dá voz à cidadania. Há, por exemplo, uma profissão, não sei se lhe podemos chamar já uma profissão, mas há uma atividade nova, por exemplo, tem sido referida bastante nos últimos tempos, que é de influenciador digital. Aquela velha afirmação de que ter liberdade de imprensa é ter uma imprensa, hoje é permitida a cada cidadão. Hoje cada cidadão tem os seus próprios meios, o YouTube, o Twitter, o Facebook, etc. E pode, a partir daí, competir com os agentes tradicionais do agendamento. E isso é uma alteração radical também em termos profissionais. Nós temos em Portugal já, não estamos a falar dos Estados Unidos, temos em Portugal pessoas, algumas já foram jornalistas e que vivem justamente de criação de páginas do Instagram, no YouTube, etc., através dessa ideia de influência digital. Esta capacidade de lidar de forma proativa e inteligente com o fenómeno das redes sociais é também uma forma de fazer agenda. Porque se nós vamos estar a andar sempre a reboque daquilo que são as tendências das redes sociais, estamos a não ter a nossa agenda, mas se vamos ignorá-las, então somos ignorados por elas. E então, vou dar um pequeno exemplo. A discussão sobre o artigo 13º, relativamente à liberdade na internet, não chegou ainda à imprensa, mas é muitas vezes ouvido por quem são os futuros destinatários do processo comunicacional, que são os jovens. Quando estamos a falar destas tecnologias sobre as quais nós temos um olhar e expectativas, sobretudo cívicas, quando elas ganham uma vertente que é essencialmente económica, isso só por si é um problema, não é? Aliás, também já aconteceu com os próprios mass media, não é? Quer dizer, mas no caso das novas tecnologias, o problema ainda é maior do que isso, porque não só elas se desenvolveram, portanto, nessa drive, digamos assim, não é? Mas como essa drive foi claramente assumida numa perspectiva absolutamente liberal, neoliberal. Portanto, na base da ideia de que não precisavam de regulação, que aquilo, precisamente como era um espaço de liberdade, não é? Portanto, não devia ter qualquer espécie de regulação. Bom,
Isso já acabou. Hoje, todos os governos, de um modo geral, portanto, já assumiram, não é, que de facto esta atividade precisa de alguma regulamentação. E isso é um fator que nos dá alguma esperança de podermos readquirir algum controle sobre estas tecnologias. Unos periodistas bien formados, con una cultura profesional democrática, constituyen la única garantía que tengo para recibir una información real. Y es muy importante. ¿Eso quiere decir que hay que descartar las redes informales? En absoluto. Yo mismo participo en ellas, pero no poner en duda en ningún momento profesión periodística y medios tradicionales. Y muy importante para la gente joven y no tan joven. La información hay que pagarla, es un bien necesario y tiene un coste. En esta época nos tenemos que hacer todas las preguntas, pero no buscar respuestas exactas. Sabemos que estamos en una época de cambio profundo, tenemos que estar en situación de alarma, más que de alarma, de alerta y vigilar durante un tiempo, como mínimo hasta que Trump esté en el gobierno.